Olá, pessoal, a todos vocês que acompanham o Abraço Negro, irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de jornada contra toda forma de discriminação racial. Eu agradeço ao convite feito pela minha irmã e colega, reverenda doutora Lilian, e gostaria de, neste dia, falar um pouco sobre o racismo estrutural. Primeiramente, lembrando que no próximo dia 21 de março, nós estaremos celebrando mais uma vez o Dia Internacional pela luta contra a discriminação racial. E eu gostaria então, antes de mais nada, me apresentar. Eu sou o reverendo Josué Flores, eu sou clérigo da Diocese Anglicana de São Paulo, atuo como reitor numa comunidade no município de Registro, Paróquia de Cristo Rei e Capela de Todos os Santos. Sou teólogo, antropólogo e professor. E eu gostaria de falar, como disse inicialmente, sobre racismo estrutural e suas variantes como racismo religioso. E eu gostaria de iniciar invocando esta imagem. Para quem conseguiu visualizar bem a imagem, trata-se da imagem de uma família de pessoas brancas com seus criados negros. A imagem é do final do século XIX e foi tirada em Porto Alegre da família Kinsolving. Bispo Lucien Lee Kinsolving, sua esposa e filha, e seus criados, 2 criadas e um criado, um coche, que em geral eram pessoas que o coche era aquele que guiava, né, uma carroça, uma carruagem, algo assim. A gente precisa aprender a ler as imagens como documentos, como impressões de uma sociedade da época, né, como um flash congelado de um período em que a humanidade viveu. E quando a gente olha essa imagem, a gente percebe nela exatamente aquilo que é o propósito deste vídeo, né? O racismo estrutural. E o racismo estrutural, o pressuposto dele é justamente uma naturalização das relações raciais desiguais. A gente sabe que no final do século XIX, o Brasil operava pujantemente ainda com o mercado de escravos. O Brasil foi o último país das Américas a abolir definitivamente a escravatura. E isso ocorreu muito pouco antes da proclamação da República, em 1889. Esse missionário que nós colocamos aqui na imagem, Lucien Lee Kinsolving, chegou ao Brasil em 1888, praticamente no finalzinho da monarquia e prelúdio da República Velha. O Brasil ainda mal entendia a sua relação com as pessoas negras sem o estereótipo da escravidão. Se hoje nós encontramos inúmeros relatos de agressões verbais, físicas e outras formas de agressões e desigualdades geradas justamente por comportamentos que normatizam e naturalizam a desigualdade racial, imaginem vocês, queridos amigos, irmãos, nesse período em que o Brasil ainda estava trocando a chave de transformar a si próprio numa república e de conceber pessoas negras como cidadãos oriundos da mesma
dos mesmos direitos que pessoas brancas. Isso evidentemente não acontecerá. E eu gostaria de chamar a atenção exatamente para as formas estruturais que afetaram e afetam a igreja ainda hoje. Para isso, eu preciso falar dos dois primeiros missionários, e mais especificamente Lucien Lichtensolving, que são os dois primeiros missionários americanos que vêm para o Brasil em 1888. Eles chegam ao Brasil e vão para a cidade de Cruzeiro, em São Paulo, para aprender a falar português. Quem são estes missionários? Lucien Lichtensolving, quando ele nasceu, a sua mãe, 13 dias após seu nascimento, morreu por complicações do parto. E ele era filho de um sujeito chamado Ovid Kinsolving. E o seu pai era um criador de cavalos muito próximo de Thomas Jefferson, que é um dos nomes expoentes da independência dos Estados Unidos. Lucien Lichtensolving é uma personalidade interessante porque ele também tem um outro irmão chamado Arthur Kinsolving e ambos serão bispos, Arthur nos Estados Unidos e Lucien aqui no Brasil. Ele é o primeiro bispo da Igreja Episcopal Brasileira, que na época era um distrito missionário da Igreja Episcopal dos Estados Unidos. Lucien é de uma família de tradição aristocrática, uma família que circula muito bem pelas elites sulistas. Vamos lembrar que Lucien é um filho de Virgínia. E ele nasce justamente durante o período da Guerra da Secessão. Aliás, os seus biógrafos contam que no dia do enterro de sua mãe, ou seja, 13 dias após o seu nascimento, o reverendo Packard, que foi quem fez a encomendação de sua mãe, solicitou às pessoas que ficassem baixadas no solo por conta da chuva de balas que ocorria naquele lugar, no cemitério, exatamente porque estava em curso a Guerra da Secessão. E é importante destacar que a Guerra da Secessão, ela tem como pano de fundo o processo do debate abolicionista que ocorre. Os estados nortistas, que eram defensores do abolicionismo, da escravatura, e os estados sulistas, que dependiam visceralmente da economia escravocrata. Os estados do sul competiam com países europeus na produção principalmente do algodão, e eles dependiam, a economia sulista dependia visceralmente da escravatura. Por isso, as elites sulistas entram em colisão frontal com as elites intelectuais e políticas dos estados do norte. E esse período é conhecido como Guerra da Secessão, em que o país é dividido ao meio, os estados do norte contra os estados do sul. E o fato é que os estados do norte irão sair vitoriosos desse processo. E aí é que é interessante, porque eu gostaria de colocar o segundo missionário nesse angu. Porque o segundo missionário, chamado John Galmin III, ele era capitão do exército da Virgínia. É bem verdade que o período da guerra já havia passado, mas ele nasce durante esse período de guerra. Ele é formado numa escola doutrinária de um estado sulista, uma escola doutrinária militar de um estado sulista. Ele era capitão e exercia a função de engenheiro. Aliás, nós inclusive temos igrejas no Brasil em que o projeto arquitetônico é dele. John Galmin era filho de uma família oriunda da elite militar
do seu estado. O pai de John Galmin era general, também chamado John Galmin. Ele era general das Forças Armadas, do Exército de Virgínia. O que isso tudo é importante para nós? O que isso traz de importância? Exatamente o background, ou seja, o pano de fundo, o que está em jogo, qual é a formação ideológica, qual é a formação filosófica pela qual estas pessoas, esses missionários, vêm para o Brasil. E justamente para o Brasil, que estava, digamos assim, na América, atrasado em todo o debate que havia em torno do processo de abolição. Eles vêm para o Brasil, ambos se dirigem à pequena cidade de Cruzeiro, por indicação de outros missionários presbiterianos, especialmente Eduardo Carlos Pereira, que era pastor presbiteriano em São Paulo, um gramático muito conhecido, e ele indica a cidade para que eles pudessem ir para lá aprender o português. É bem conhecido que no Brasil desse tempo já haviam muitas famílias americanas sulistas especialmente. Algumas delas, inclusive, formam grupos coloniais, como, por exemplo, a cidade de Americana, no estado de São Paulo, entre outras cidades. São colônias de norte-americanos sulistas que vêm para o Brasil depois da Guerra da Secessão. Essa vinda está ligada a um processo de frustração com seus ideais que são vencidos com a Guerra da Secessão, mas também tem a ver com uma doutrina que surge na metade do século XIX, chamada doutrina do destino manifesto. As pessoas nos Estados Unidos começaram a se perceber como o novo Israel, como o povo eleito de Deus. Surge nesse período o fundamentalismo religioso, especialmente difundido por uma revista chamada The Fundamentals. Esta revista ela difundia princípios religiosos do fundamentalismo cristão nos Estados Unidos. E a doutrina do destino manifesto, ela sugere que estes americanos sejam missionários civilizatórios. Ou seja, eles devem levar não apenas o evangelho, mas o modo de ser americano para as nações, para que, dentro de um processo civilizatório, elas também se cristianizem ao modo de ser americano, que é o modo do novo Israel de Deus, ao modo do povo eleito de Deus. Então, nós estamos aí percebendo que existe um contexto bastante complexo que dá para a gente luzes sobre como pensavam estes missionários. Mas é importante também destacar que no cenário teológico desse período, existem algumas figuras proeminentes que propagavam algumas ideias reacionárias e conservadoras, especialmente sobre a questão da escravidão. Elas entendiam que a escravidão, elas faziam uma leitura bíblica em que a escravidão não era contestada na Bíblia. E pelo fato de ela não ser contestada na Bíblia, então ela tinha permissão. E aquelas pessoas que faziam discursos abolicionistas e classificavam a escravatura como um pecado contra a humanidade, contra a dignidade humana, elas eram entendidas como equivocadas. Porque se a Bíblia não condena taxativamente a escravidão, então é livre, é possível, é compreensível que uma pessoa branca escravize uma pessoa negra. Veja, esse cenário do debate teológico acontece
E, evidentemente, os nossos missionários, que eram recém-formados no seminário de Virgínia, o seminário episcopal de Virgínia, eles estão imbuídos desse debate todo que está acontecendo. Evidentemente que a foto que vocês viram não diz tudo sobre isso, mas ela fala sobre o racismo estrutural, ou seja, sobre essa normalização, dessa naturalização de que pessoas negras são subalternas, de que pessoas negras são desclassificadas, elas estão em outro nível. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre o projeto missionário destes missionários, destes dois missionários. Desde o princípio da obra, do trabalho missionário deles, o embrião daquilo que seria conhecido como projeto missionário para as elites estava posto. Logo que eles chegam a Porto Alegre, eles fundam a Escola Americana, com apoio de Vicente Brandi, que era um professor e dono de uma escola em Porto Alegre. Eles agregam outros valores, eles adquirem, né, um projeto muito maior do que o de Vicente Brandi e fundam ali o embrião daquilo que seria conhecido como projeto missionário para elites. O projeto que eles tinham era de conversão de elites. E aí eu coloco para vocês a pergunta: qual é a cor da elite brasileira no final do século XIX? Qual é a cor da elite brasileira hoje? Vocês sabem a resposta. Quando você tem um projeto de missão baseado numa classe social e essa classe social tem cor, evidentemente você está excluindo quem está fora. Não fazia parte dos interesses missionários pessoas negras e de classes inferiores. Ou seja, a periferia. Toda a periferia saiu dos interesses. Por quê? Compreendia que se a ponta da pirâmide fosse cristianizada ao modo de ser, como eu já falei, ao modo de ser americano, a forma de entender desse projeto civilizatório que se tinha, toda a base piramidal seria infletida por isso. Ou seja, eles receberiam como uma capilarização do processo de influência na ponte, na ponta da pirâmide. Então, e essa pirâmide que eu estou me referindo é a pirâmide social, né? Você sabe, quanto mais acima, menor é. E era essa ponte piramidal que eles queriam atacar. Por isso é que formaram-se vários colégios no princípio da missão. Entre eles o Colégio Cruzeiro do Sul, que é um dos mais conhecidos em Porto Alegre, onde era a base da missão. O Colégio Cruzeiro do Sul muitas vezes fez propagandas no órgão de informação, de comunicação oficial da igreja, chamado Estandarte Cristão, e o slogan era que os filhos das melhores famílias estavam lá. E aí eu novamente pergunto, quem eram os filhos das melhores famílias, senão os filhos das famílias das elites? Culturais, intelectuais, econômicas, políticas da época. Era um colégio para brancos, onde negros certamente não tinham espaço. Estavam fora ou excluídos desse processo educacional que se queria oferecer. E, de fato, as escolas americanas foram muito cobiçadas pelas elites, porque elas representavam uma revolução pedagógica, uma revolução para os padrões de ensino do período. Ao invés do latim e do francês, que era típico das escolas laicas e das escolas católicas, se ensinava o inglês como língua que já estava ganhando cenário mundial. E isso era importante para as elites.
ensinava-se educação física, que também entrou associado a um processo novo, revolucionário na educação brasileira. Entre outras tantas coisas, né, como o próprio laicismo das escolas protestantes. Evidentemente que isso não é propriedade única e exclusiva de episcopais no Brasil, mas também foi um processo comum às igrejas presbiterianas, batistas, metodistas e outras. No caso, eu estou analisando aqui, muito particularmente, os 2 primeiros missionários da Igreja Episcopal do Brasil, que hoje chama-se Igreja Episcopal Anglicana. Então, eu gostaria de dizer, finalmente, para terminar esse vídeo, que não é por acaso que ainda hoje somos uma igreja branca, uma igreja de brancos. Porque o processo do projeto missionário ainda reflete-se nos trabalhos mais locais. Mesmo nos grandes centros urbanos, onde há uma diversificação bastante grande das populações, da demografia, ainda nos constituímos majoritariamente como uma igreja de brancos. E aí eu deixo um questionamento para vocês. Até quando esse racismo religioso, que não é assumido, mas está infiltrado muito subterraneamente na nossa forma de fazer missão para os grandes centros, para as elites, pouco perturbada, pouco preocupada em levar às periferias negras deste país, como nós, ainda no século XXI, carregamos o peso deste projeto missionário trazido no final do século XIX. Desejo a todos e todas que Deus nos abençoe a nossa caminhada e que possamos continuar a lutar e a desnaturalizar todas estas formas colonialistas de igrejas que temos hoje. Obrigado pela atenção. Até mais.